Olha, toda vez que se fala em ano de eleição, parece que a gente já sabe o filme, né? Caos, incerteza, um medo geral nos mercados. O senso comum manda a gente fugir, tirar o dinheiro. Mas e se essa história não for bem assim? E se os dados, a história de verdade, contarem que o maior erro não é investir, mas é justamente ficar parado assistindo de fora? Para a gente entender essa dinâmica a fundo, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos separar o que é mito e o que é realidade quando o assunto é investir em eleição. Depois, a gente vai lá para os 2 grandes caminhos econômicos que se desenham para 2026. Em seguida, vem o pulo do gato. O segredo não é adivinhar quem vai ganhar. Aí sim, vamos detalhar um mapa do dinheiro bem prático e, por fim, fechar com uma estratégia para montar uma carteira que aguenta o tranco, seja qual for o cenário. Então vamos lá. Para começar, vamos direto ao ponto e encarar de frente o maior mito de todos. Será que ele para em pé? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A que fica martelando na cabeça. É claro que da ansiedade é super compreensível. O que mais se ouve por aí é que sim, é arriscado demais. Mas que tal a gente deixar essa barulheira toda de lado um pouco e ver o que os números, friamente, têm para nos dizer? Bom, a história mostra que uma parte dessa crença tem fundamento sim. Anos eleitorais são voláteis. Em 2002, por exemplo, a incerteza era gigante e a bolsa, claro, sentiu o golpe. Só que a chave do cofre, o segredo, não está no que acontece durante a confusão da campanha. O que importa mesmo é o que vem depois, quando a poeira assenta e já se sabe quem vai governar. E aqui as coisas começam a ficar interessantes. Olha só isso. Depois daquela turbulência toda de 2002, o que aconteceu em 2003? O mercado não só recuperou, ele explodiu para cima. Uma alta de 61%. Pensa só, quem teve estômago para olhar além do medo e se posicionou, colheu um resultado espetacular. Ah, e não foi sorte de principiante, não. Esse padrão se repete com uma consistência que chega a ser impressionante. Acabou a eleição de 2006, o que veio em 2007? Mais 44% para a conta. A lógica por trás é até simples. Sai a incerteza, entra a clareza. E todo aquele capital que estava esperando no cantinho com medo, volta para o jogo. Trazendo para um passado mais recente, a história não muda. A eleição de 2018 foi super polarizada, gerou uma volatilidade enorme. Mas se 2019 entregou uma alta de 32% no Ibovespa, o padrão se confirma mais uma vez. E para não deixar dúvida, depois da eleição super disputada de 2022, o que tivemos em 2023? O retorno bem sólido de 22%. A mensagem que os dados gritam para a gente é uma só. A grande oportunidade quase nunca está em fugir da eleição, mas em se preparar para o ano seguinte. Ok, beleza. O passado deu a letra. Mas como é que a gente pega essa lição e aplica para o que vem pela frente, em 2026? A verdade é que o país está diante de uma bifurcação. Uma escolha entre 2 modelos econômicos bem diferentes. Basicamente, de um lado da estrada tem um cenário que seria a continuidade da política atual, com uma prioridade para o gasto público. Isso costuma deixar o mercado preocupado com a dívida, o que acaba forçando o Banco Central a manter os juros lá em cima. Do outro lado, tem um cenário de mudança, com uma proposta de ajuste fiscal de segurar os gastos. Esse caminho, pelo menos na teoria, daria bem mais espaço para uma queda forte e duradoura dos juros. E é aqui que a gente chega no ponto mais importante de todos. A estratégia mais inteligente não é queimar neurônios tentando ser vidente e adivinhar o resultado. É entender as consequências de cada um desses caminhos e se preparar para eles. A estratégia toda se apoia em 3 pilares. O primeiro é o timing. As melhores janelas de oportunidade aparecem antes de tudo ficar óbvio e o mercado já ter colocado no preço. O segundo é seguir o dinheiro inteligente. E não, isso não é ter informação privilegiada. É simplesmente observar para onde os grandes fundos estão movendo o dinheiro, porque eles costumam se antecipar às manchetes. E a terceira chave, a mais crucial, é usar um mapa, um guia para saber exatamente quais ativos se beneficiam de cada um dos possíveis resultados. Para entender o timing, a gente precisa falar sobre um tal de boca de jacaré. Sabe o que é isso? É um fenômeno curioso que acontece quando o lucro das empresas sobe, 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 mas o preço das ações fica lá, parado. Cria um vão, uma boca aberta mesmo. E por que isso é tão importante agora? Porque essa boca, que era uma chance clara de comprar coisa boa e barata, começou a se fechar. O mercado está acordando. Essa frase aqui na tela resume o momento com perfeição. O tal dinheiro inteligente se mexeu enquanto a boca do jacaré estava bem aberta. Mas isso quer dizer que a oportunidade já era? Não, de jeito nenhum. Quer dizer que o jogo mudou. Aquela fase de comprar qualquer coisa e só esperar a maré subir, essa fase passou.
Agora, o sucesso vai depender de uma escolha muito mais seletiva, muito mais cirúrgica. E é justamente essa necessidade de ser mais seletivo que nos leva para o coração da estratégia, o mapa do dinheiro. Vamos ver agora na prática quais setores costumam brilhar em cada um daqueles 2 cenários que a gente desenhou. Se o cenário for de disciplina fiscal e, consequentemente, de queda de juros, a história nos mostra quem são os campeões. Setores que dependem muito de crédito e do otimismo do consumidor, tipo construção civil, varejo, tecnologia. O histórico deles é de entregar retornos absurdos quando o Banco Central começa a cortar os juros. Agora, vamos virar a moeda. E se o cenário for o oposto, de gastos em alta e juros altos por mais tempo? Aí o mapa aponta para outro lado. Nesse caso, quem se dá melhor são os setores mais resilientes. Bancos, por exemplo, empresas de energia, saneamento e, claro, os grandes exportadores de commodities, que acabam ganhando com um dólar mais valorizado. Mas o mais legal é quando a gente cruza as informações. Alguns setores são tipo a prova de bala: energia, saneamento e bancos. Eles não só tiveram retornos positivos em todos os últimos 5 ciclos de queda de juros, como também se defendem muito bem no cenário de juros altos. São basicamente os pilares de uma carteira que quer ser robusta de verdade. Certo, então já temos o mapa dos setores. Agora, como é que a gente usa essa lógica para montar uma carteira de investimentos completa olhando para tudo, não só para as ações? Começando pela Bolsa, o fato é que, mesmo depois de uma alta recente, as ações brasileiras ainda estão baratas quando a gente compara com o resto do mundo. A métrica principal que mostra isso, a relação preço/lucro, continua em níveis bem atraentes. E esse gráfico aqui deixa isso claríssimo. Não precisa nem de muita análise. Enquanto o mercado americano está negociando a 27 vezes o lucro e a média mundial fica ali perto de 20, o Brasil está em apenas 13. É por essa razão que, mesmo com todo o barulho político, o dinheiro gringo continua olhando para cá. Já na renda fixa, a situação é quase um ganha-ganha. Se os juros continuarem altos, ótimo, os rendimentos são excelentes. Agora, se outro cenário se concretizar e os juros caírem, aí existe um potencial gigante de ganho de capital, com a valorização dos títulos pré-fixados. É uma posição que protege e, ao mesmo tempo, oferece uma bela oportunidade. E claro, não dá para esquecer dos fundos imobiliários. Eles são como um ativo híbrido, perfeito para esse momento. Eles sofrem bastante quando os juros sobem, mas, por outro lado, têm um potencial enorme de valorização se os juros caírem. E o melhor, enquanto essa queda não vem, eles vão pingando dividendos todo mês na conta. É a famosa estratégia de ser pago para esperar. No final das contas, a pergunta que fica é essa: a incerteza da eleição é um bicho-papão que a gente deve temer ou é, na verdade, o solo fértil onde nascem as melhores oportunidades? Para quem navega sem mapa, sem bússola, com certeza é uma ameaça. Mas para quem tem um plano, a incerteza deixa de ser o risco. Ela vira matéria-prima da oportunidade.